Eu acho que foi, né? Acho que sim. Então, gente, agora formalmente começando aqui, boa noite a todos, né? Ótimas vindas para todos vocês. Então, é um grande prazer estar aqui hoje, né? Então, antes de começar, então, só avisar, a gente está sendo gravado, vai passar no canal do YouTube, tá? Da APG. Depois a gente passa aqui do lado, eu vou passar o endereço para vocês, dos contatos da APG, no Instagram, né? No Facebook, enfim, todos os contatos que a gente tem da APG, tá? Bom, vamos começar agora a mesa, né, sobre luto e saúde mental. Essa mesa faz parte da semana, que na verdade se desdobrou em 2 semanas da APG, né, que é a semana dos pós-graduandos. Então, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui, podendo conversar e recebendo, né, a professora muito querida, Maria Helena Pereira Franco, com imensa alegria e honra que estamos nos recebendo aqui de braços abertos, eu falo em nome da PG também, né? E agradecer muito, sabendo do seu tempo, Maria Helena, que é realmente muito corrido e tudo mais, então agradecer prontamente seu aceite para esse convite e muito gentilmente, né, despendeu aí de um tempo para estar aqui com a gente. Bom, agora eu vou apresentar mais formalmente o currículo da professora Maria Helena, vou pegar aqui minha colinha para acompanhar. Então, a professora Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, doutora em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, com pós-doutorado pela Universidade de Londres, em 1995, e na University College London, em 1994. Professora titular da PUC São Paulo, no programa de estudos pós-graduados em psicologia clínica, fundadora em 1996 e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre Luto, LELU, da PUC São Paulo também. Psicoterapeuta de pessoas, famílias e comunidades enlutadas, membro da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, gestão 2021-2022, e da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, 2019-2021. Presidente também da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos e Intervenções sobre Luto, ABM Luto, fundada em 2019. Bom, esse é o currículo formal da professora, né, mas para dizer que a professora tem uma vasta e reconhecida experiência nessa temática do luto, né, uma das maiores especialistas do Brasil e do mundo na área e pioneira nos estudos aí de luto, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, imensa honra, professora, além, né, além de saber da área e ser especialista da área de luta, ao mesmo tempo sabe o que é ser pós-graduando, né, como nós, né, Marilena? E o que é a vida acadêmica, né, de tantos e tantos anos na vida acadêmica, como você falou para a gente, né, desde os 18 anos, né, na vida acadêmica. Então, além de ser a especialista, a pessoa, né, mais com mais propriedade para falar do tema aqui para a gente. Além disso, também tem essa experiência como nós, né, de ser pós-graduandos. Então, eu, antes de começar, só não posso deixar de me referir a você, e aí eu falo querida Lelê, porque eu tive, né, a felicidade de aprender, né, eu acho que em sabedoria e humanidade com você, né, toda essa trajetória, então, desde 2004, né, do mestrado, quando a professora querida Lelê, né, como nós chamamos, abriu as portas para mim em 2004, que eu não sabia o que era luto, e aí eu abri as portas e a partir daí começou uma trajetória aí de ensinamento sobre luto, assistência,
cuidado humanizado, quer dizer, um olhar sempre promovendo o acolhimento, né, Lele? Então, seja muito bem-vindo em nome de todos os integrantes da APG e por estar aqui conosco novamente, né? Reitero aí esse convite de você ter aceitado para a gente realmente, como vários colegas comentaram, é uma grande honra. E só para contextualizar um pouquinho todos aqui, a gente, como o Kelvin colocou, né, no primeiro semestre desse ano, conversamos muito com relação à saúde mental dos pós-graduandos, né? Como que estava, né? Como a gente estava se sentindo solitário, isolado nesse caminho de pós-graduando, de estar em casa. Então, aqueles tiveram colegas que, como eu também, que entrou e que não foi para a PUC, eu tive a felicidade de conhecer no mestrado, mas há muitos anos, muitos aqui não conseguiram ainda conhecer o campus da universidade, né? Então, por isso nós começamos a pensar e construir essa ideia, né, da possibilidade de desenvolver um trabalho, de construir um trabalho com relação à saúde mental dos pós-graduandos, e aí, claro, me incluindo nisso, que eu também sou uma das pós-graduandas. Então, aí, gentilmente, a professora também cedeu um horário, conversou com a gente, né, foi muito acolhedora, nos ajudou bastante numa conversa com relação a algumas questões de alunos, né, de pessoas que estavam passando por dificuldades na pós-graduação. Gentilmente, ficou com a gente algumas horas e nós também conversamos sobre a possibilidade de iniciar o mês que vem, e aí já um convite para todos, inaugurar com a nossa querida professora Marilena, uma roda de conversa, né, que ela também gentilmente nos ajudou nessa questão do tema, né, de dar o suporte, oferecer um suporte emocional em tempos de crise. Gentilmente, Lê nos ajudou a construir aí esse tema, que nós adoramos, inclusive, Lê, eu passei para os integrantes, né? E eu espero que todos aqui venham participar, né? Que gentilmente a doutora Maria Helena está cedendo o horário dela para, né, inaugurar essa roda de conversa no mês que vem. Ainda não temos a data, mas vamos, então em breve teremos, e aí a gente vai passar nas redes, vai divulgar, né? Porque é oferecer esse espaço, né? Eu acho que é oferecer esse espaço de escuta, de fala, de poder dialogar, poder compartilhar nossas angústias, os anseios, medos, ansiedades, alegrias também, tem muitas alegrias na nossa trajetória da pós, né? Então, os artigos, as rodas de conversa, que agora, né, gente, estamos fazendo de forma virtual, que é o jeito possível, né? Que nós construímos, né? Algumas estratégias de enfrentamento, recursos para enfrentar todo esse momento que já dura 1 ano e meio, pandêmico, né? Quer dizer, todo esse tempo. Então, e uma das estratégias que a gente pensou e construiu, né? Foi essa questão da roda de conversa, para que vocês possam vir, e aí quem quiser fala, quem quiser não precisa falar, quer dizer, como o Kelvin bem falou, é o momento de encontro, e esse momento precisa ser muito à vontade, cada um do seu jeito, né, da sua maneira, pode contribuir um pouquinho aqui para a gente, tá? Então, porque também, né, o que a gente discutiu muito da força dos grupos, né, como que os grupos, eles podem servir como rede de apoio, né, como um fator de proteção, protetivo, para a gente poder seguir, né, e de alguma forma minimizar o sofrimento de tantas perdas, tanto simbólicas como concretas, que nós estamos aí e vivenciando, todos nós, cada um da sua maneira, é claro, mas todos aqui estão sendo impactados, né, na vivência aí desses lutos, né? Então, é isso. Então, eu abro aqui agora, né, professora, né, começar, enfim, a falar, é um prazer e é isso. Então, espero que essa noite seja um lugar de muito afeto,
essa noite sempre, né? A gente tenta fazer, e isso aqui me trouxe para a PG, gente. Então, é uma fala de alguém que começou no primeiro semestre, em março, e falei, bom, deixa eu ir lá para ver, para dividir com os colegas, e foi um momento tão acolhedor, tão de afeto, que eu fiquei, e aqui estou. Então, por isso, quero compartilhar dessa experiência, dessa alegria de poder estar aqui com vocês. Estou imensamente feliz, gente. Só não posso chorar, a gente está gravando, tem que manter sério aqui. Bom, é isso. Tá bom. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui, já que podemos nos encontrar dessa maneira, não é? Vamos fazer o melhor que nós podemos. Fiquei feliz que as professoras Lígia e Tânia trouxeram seus alunos, porque é bom, sim, que a gente aproxime, né? Que a gente esteja com vocês num processo de construção de conhecimento que, em tempos comuns, a gente estaria no quarto andar, né? Mas é da mesma universidade e que a gente possa circular com segurança logo, né? Porque está difícil. Eu gostaria de estar junto, gosto dos espaços da PUC, mas é o que temos e é o que pode garantir a nossa segurança, né? Então, vamos que vamos. Vamos lá. E, então, para falar de luto e saúde mental, a primeira questão que eu acho que a gente precisa destacar é que o luto é uma experiência que nós vamos viver. Nós vamos ter um luto. Se não tivermos, teremos, ou temos agora, tá? Porque ele está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de nos vincularmos. E a gente se vincula a pessoas, a gente se vincula a projetos, né? A gente se vincula a abstrações também, né? Quando eu falo da minha experiência na PUC, de tantos anos, etc., é o combo, né? PUC pessoas, PUC lugares, os famosos corredores da PUC, né? O Pátio da Cruz, com todo o significado que ele tem, para quem é filho da PUC, mas é esta abstração, né, que compreende tudo isso. Então, eu acho que quando agora a gente não pode estar presencialmente, é um luto. É um luto, porque a gente sente falta do que acontece quando a gente está junto. De encontrar, de ir lá no bandejão, de ir lá na lanchonete do quinto andar e comer alguma coisa, tomar um café, enfim, ir presencialmente à biblioteca, tudo isso faz falta, né? Nós podemos ter várias razões para entender que esta é a melhor solução, dada a situação que nós vivemos, tá? A gente entende quando se fala em voltar para o presencial, todo o questionamento, olha, mas será que é seguro? Não, ninguém quer pegar doença, ninguém quer morrer, ninguém quer passar para o outro, será que está na hora? Né? O que pesa mais? A vontade da gente se reunir, a necessidade de conservar a nossa saúde e pensar no coletivo também. Então, são formas de luto por não morte. Então, o luto não precisa ser só por morte. Tem o luto por não morte, como eu disse, por abstrações, por separações, enfim, por perda de funcionalidade, quando a gente tem um acidente ou do próprio processo de envelhecimento, perdas sensoriais, enfim, tem um monte de lutos por não morte. Mas eu acho que este eixo de ser uma experiência que a gente vive naturalmente, quando eu digo naturalmente, eu não banalizo, eu digo que é natural, que é intrínseco ao fenômeno. A experiência que eu vivo naturalmente
quando, do jeito que o meu mundo estava organizado, com aquilo que fazia sentido, que tinha lá o lugar para estar, as pessoas, as ideias, os projetos, enfim, quando isso aí sofre um abalo e sai tudo do lugar, ou sai uma boa parte, enfim, e que demanda de mim uma nova organização e que leve em conta que saiu do lugar, leve em conta que não é do jeito que era e que muito possivelmente não vai voltar a ser do jeito que era, né? Eu estou vivendo um luto. Eu falei, descrevi rapidamente o conceito de mundo presumido, que é a nossa concepção do que é o mundo, a vida, as pessoas e de mim mesma no mundo, na vida, nas pessoas. Como eu entendo que as coisas acontecem e que eu posso lidar com elas. Como eu conto para mim que é a vida, as ferramentas que eu tenho para viver as coisas, né? Então, eu tenho a minha construção. O mundo presumido da Marilena é diferente do mundo presumido da Cris. E é diferente do mundo presumido de cada um de vocês. Que bom, podemos ter pontos em comum, podemos ter sido criados na mesma família, toda essa coisa, mas o mundo presumido é pessoal, construído pelas experiências e valores que a gente tem. Então, eu falo dele para a gente entender onde vem a experiência de um luto. Eu vivo um luto quando aquilo que me deixava em pé e me dava respostas já não é mais daquele jeito. Não me deixa mais em pé e não me dá mais respostas. Abrem-se novas perguntas, né? Ah, por que aconteceu? Por que comigo? E agora? O que for. As perguntas têm significado também no âmbito da subjetividade. Alguém que vai perguntar por quê, essa é a pergunta mais importante, ou que ele quer ter respondida logo. Alguém pode perguntar, e como assim? Como essa pessoa tão boa, tão querida, pode ter tido uma morte violenta, com tanto sofrimento, né? Essa pergunta já traduz uma compreensão que eu tenho para explicar este tal do meu mundo presumido. A gente vai encontrar nele muitas construções de valores da gente. Essa frasezinha que eu falei, como uma pessoa tão legal foi logo ter uma morte violenta. Não tem mesmo uma relação, né? Pessoas boas, primeiro, também morrem, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, ele era tão legal, como que ele morreu? As pessoas boas também morrem, aliás, todas, né? Mas ele era tão legal, como ele teve uma morte violenta, já traduz alguma coisa que tem no meu mundo de compreender as coisas. Que é falar assim, não, gente legal tinha que morrer legal, sem dor, sem sofrimento, né? No que fosse o conceito de morrer bem. Né? Isso que eu falei agora, sem dor, sem sofrimento e etc. Então, fica para a gente essa questão. Quando eu vivo uma perda, ela me leva a questionar o meu mundo presumido e os meus recursos, as minhas ferramentas para reconstruí-lo. Talvez eu não tenha que reconstruí-lo inteiro. Talvez uma reforma, talvez alguma coisa mais imediata, que eu consiga colocar alguma resposta ali para aquela situação, ou que eu consiga perceber que eu preciso de algum distanciamento daquele sofrimento, daquele embaralhamento de significados, talvez eu vá precisar disso.
e eu me afasto, e eu cuido de mim e tal. Então, isto seria, de uma forma resumidíssima, eu viver um luto e eu enfrentar um luto. Viver um luto, eu sempre falo isso, né? Eu brinco que eu vou subir no banquinho e vou fazer discurso. O luto não é algo para ser superado. Não tem nenhuma maldade minha em falar isto. Eu só quero dizer que um luto precisa ser vivido. Ele não é um obstáculo que eu salto, que nem os caras fizeram lá em Tóquio, salta aquele obstáculo e sai lá do outro lado. Não. Se você saltar e sair lá do outro lado, ele vai continuar no seu percurso. Né? Então, nada mais nos resta a não ser enfrentar. Viva esse luto. Viva com o que ele trouxer. Ele pode trazer para você uma possibilidade de crescimento, de ampliação, de compreensão, de significados, visitas a âmbitos de compreensão da experiência que vai ver você nunca nem pensou. Né? Então, quando eu falo isso, não é para ser superado. Não estou dizendo assim, o luto não será superado. Estou dizendo, muda a palavra, muda a proposta. O luto é para ser vivido. Né? Não fuja dele, ele vai continuar lá. Né? Lida com isso. Você tem de uma maior compreensão, né? De desenvolver formas de enfrentamento que vão ser úteis para outros momentos da sua vida. Os enlutados, aí estou falando genericamente, né? E no genérico sempre a gente incorre em risco de erro. Mas os enlutados não gostam de pensar, no início do seu processo, que eles poderão ter um crescimento com essa experiência, como se fosse incompatível a dor pela morte de alguém e o crescimento da minha parte. Né? Assim, eu tive que pagar esse pedágio para poder me desenvolver, crescer. Quem disse que eu quero crescer? Quero continuar como eu estou e com aquela pessoa. Né? Não vem com gracinha para eu achar que eu posso ficar bem com o luto dessa maneira. Né? Tem aí questões importantes para a gente entender da qualidade do vínculo, da importância daquela pessoa na vida, dizendo para mim quem eu sou. Né? As pessoas com quem eu me vinculo são um retrato da minha possibilidade de me vincular. Né? Com mais alegria, com mais satisfação, com mais encrenca. Às vezes a gente se vincula com pessoas ou situações que são só encrenca, né? Mas é outra questão para a gente resolver. E também a gente vai entender qual é a rede de apoio que cada indivíduo tem. Né? Embora o luto seja individual, ali, os outros. Quem são os outros do nosso luto? Podem ser pessoas também enlutadas. Podem ser pessoas que se importam comigo, que querem que eu fique bem, fazem esta tal rede de apoio. Não é? Muito da rede de apoio é importante na oferta de cuidados, de atenção, de apoio, mesmo não sabendo que apoio oferecer. Eu ouço muito dos enlutados, assim, falam que se eu precisar de alguma coisa é só chamar. Mas que isso? Eu não vou chamar ninguém, eu não tenho ânimo, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Né? Então tem a rede de apoio e não conseguem fazer muito bom uso dela. A Cris tem uma pergunta. Oi, Lê. É só um comentário, né, disso, né, do que você está trazendo, né, que é muito importante, né, você está me ouvindo? Eu acho que travou. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Eu acho que talvez travou aqui. Eu fiquei aqui pensando, né, quando você trouxe da rede de apoio, né, que é tão importante
né, para essas pessoas lutadas. Eu fiquei muito aqui pensando que como que é, né, nesse momento pandêmico, né, como a gente tem visto nos atendimentos, depois eu vou até pedir para você falar né, do Instituto, né, do que você está dando suporte para as famílias, o quanto que nesses momentos mais difíceis, né, da nossa vida, nós procuramos e buscamos essa rede de apoio, né, que você comentou, mas quando essa rede de apoio, muitas pessoas importantes, significativas dessa rede morreram, né, ou estão adoecidas, né, então fiquei muito pensando nisso, né, Essa é uma realidade que a gente tem hoje, não é? A rede, pensa o tecido de uma rede todo rompido, não é? Então, com a Covid, as famílias, não é, se desfazem muito. Então, onde a gente iria buscar, tem falta, não tem a oferta, né? Mas até aí, tudo isso que eu estou falando, a gente encontra em condições regulares de se viver um luto, né? A gente encontra isso com frequência, pronto. Tá, e onde é que entra a saúde mental? Então, acho que a primeira coisa, assim, básica e importante para falar é: luto não é depressão. Ponto. Luto é luto. Confunde-se. Você pode ouvir do enlutado que ele não quer levantar de manhã. Pode ouvir, não quero. Se fizer muita força, lá para as 2 horas eu apareço na sala. Né? Banho, ixi, não, esquece. Não, deixa passar. Né? Ou alteração no sono, que é muito frequente, e a gente sabe que uma noite bem dormida faz falta. E quando eu falo em alteração no sono relacionada a luto, eu não falo de uma noite bem dormida, eu falo de muitas noites mal dormidas. Sono pouco, sono não bom. Né? Então, confunde por causa disso. Né? A pessoa está chorando muito. Cadê o conta-gotas de lágrimas para dizer que está chorando muito? Né? Deve ter um conta-lágrimas aí. Já ouvi assim, pois é, perdeu o filho num acidente, foi horrível, etc. E eu estou querendo dar um antidepressivo porque ela está chorando muito. Vontade de falar, você quer o quê? Né? Então, eu chamo atenção para isso, porque já que o tópico é luto e saúde mental, porque aí tem o risco desta confusão e da gente não entender realmente o que está acontecendo. Né? Tem instrumentos para avaliar o luto complicado, o luto prolongado, as variações aí que tem do luto considerado normal, né? E eu gosto muito de pensar que uma boa entrevista clínica acaba por dispensar alguns instrumentos. E o que boa entrevista clínica? É aquela que vai entender luto na sua definição, quais são os vínculos que esta pessoa faz e que valor, que peso ela dá a esses vínculos, e, assim sendo, como ela é como indivíduo que vive com lutos, com vínculos rompidos. Quem é este lutado? Eu trabalho, fundamento a minha compreensão de luto pessoal na teoria do... Espera só um pouquinho, gente, que tem gente entrando na reunião. Boa noite. Por favor, fecha o som, porque eu estou numa outra reunião.
Espera aí, gente. Claro, você fica bom. Pessoal, eu abri a sala para vocês entrarem, mas eu estou numa outra reunião. Então, não pode ter o som de vocês agora, por favor. Ou se vocês quiserem começar, vamos fechar essa sala e alguém abre outra, tá? Intercorrências. Pronto. Pronto, saí da reunião. Imagina, Lili, a gente que te agradece de continuar um pouquinho mais aqui com a gente. Não, vou continuar um pouquinho, porque a reunião, na verdade, já era para ter começado, né? Mas então, o que eu quero dizer, essa distinção é muito importante de não ser, apesar de apresentar alguns comportamentos que podem confundir. A distinção é delicada e necessária, porque a gente precisa pensar o que fazer com aquela pessoa enlutada. Essa é a nossa questão, né? Agora, durante a pandemia, com esses números absurdos de mortos aqui no Brasil, só para focalizar aqui no Brasil, né, já deve ter saído o número de hoje, né, porque sai sempre às 8 horas. A gente faz uma conta modesta, conservadora, de 10 enlutados por pessoa falecida. Então, nós estamos falando de milhões, né? 570 vezes 10, 5 milhões e 700 pessoas, por alto, né? É isso que a gente tem visto, sim. A gente tem visto uma geração de crianças que crescem sem as suas figuras de apoio, né? De família, como já vimos ali. Eu posso pensar que nós teremos, já começando e se estendendo para alguns anos, um bom número de crianças, adolescentes e jovens que poderão sim desenvolver problemas no campo da saúde mental, exatamente pela retirada da base segura que todo mundo precisa ter para crescer, para se desenvolver, para lidar com os perrengues da vida, né? E a retirada dessa base segura vindo pela perda das figuras de cuidado básico, pai, mãe, os seus correspondentes. Então, posso pensar que, se não já, está se construindo um campo para a instalação de questões significativas que afetem a saúde mental. Então, o que eu tenho aí, eu gosto sempre de pensar no cruzamento entre duração e intensidade, onde se cruzam estes dois eixos, né? Pode ser de muita intensidade, tudo isto, mas pouca duração. Ó, o cruzamento se dá aqui embaixo, né? Eu posso ter muita intensidade e muita duração. Ó, o cruzamento se dá aqui em cima, né? É uma forma simples, claro que não sofisticada, por isso eu digo simples, da gente tentar entender onde fica, onde será que a gente pode atuar preventivamente, ou, se uma vez a gente vê isto instalado, então tá, vamos lá, né? Buscar onde está. Tem um caso, eu vou contar o caso rapidamente, que está em atendimento no LELU, no laboratório, né, da PUC, no laboratório de luto, e a gente ouviu a família, mas veio o pedido por 2 crianças. Não sei se passou por você, Lígia. Um menino e uma menina, 2 irmãos. Acho que veio direto. Acho que veio direto para o LELU. E eu gosto quando cai caso de luto para a Lígia, porque ela olha com tanta atenção e a gente conversa legal do caso que dá uma compreensão boa, né, Lígia? É bem legal. Mas aí, enfim, são 2 crianças, um menino de 4, uma menina de 9, acho. E
morando no Rio. O pai da menina já tinha sumido, o pai do menino estava na área, mas lidava com tráfico de drogas, aí o chefe do tráfico não gostava muito dele, e etc. E aí a mãe deles morreu. E eles moravam numa comunidade, a mãe morreu. Então ficaram essas duas crianças, assim, digamos, ao Deus dará. Né? Então a gente vai analisar como eles vão se desenvolver. O chefe do tráfico botou o pai do garoto para fora de uma forma muito violenta, entrou na casa deles armado e as crianças assistindo e tal. Quer dizer, viviam num âmbito de violência, né? E aí, coroado com esta cena, ficam as duas crianças órfãs, né? A menina já por causa do pai, o menino assistindo essa cena do pai ser posto para fora e etc. E uma tia de São Paulo que não tinha relacionamento com as crianças, que assim sabia que eles existiam. Irmã da mãe falecida, achou que era seu dever ficar com as crianças. Foi ao Rio e trouxe as crianças para São Paulo e mora aqui num bairro de São Paulo, num apartamento pequeno, 2 quartos, onde mora então o casal, o tio, a tia, uma filha mocinha do casal, a avó materna com Alzheimer, e aí chegam as duas crianças. Quer dizer, nós temos aí 3 gerações, e cada uma com demandas bem específicas, né? E as crianças vivendo um luto pela morte da mãe, o menino, morte da mãe e afastamento do pai, os dois, porque saíram da escola onde estavam, dos amigos que conheciam, da vida conhecida com a qual eles sabiam lidar, né? E vêm aqui morar para São Paulo. Lá no Rio eles tinham uma religião, chega aqui, a tia fala negativo, vai na minha religião e vai na escola daqui, e como é que vai funcionar, e etc. Eles não trouxeram brinquedos, trouxeram uma bicicleta cada um, e eles moram no prédio, não tem onde andar com a bicicleta está lá parada, não pode andar na rua porque é perigoso, tem trânsito, não sei o quê. Então, chega para a gente isto, né? Acende um sinal amarelo desse tamanho na cabeça da gente para falar, cara, quanta situação de risco para eles desenvolverem agravos para a saúde mental, né? Essas crianças foram arrancadas com raiz e tudo da sua base segura, que era segura do jeito que era, né? Se a gente fala, mas imagina, eles moravam lá no meio do traficante e certamente tinha tiroteio todo dia e etc. Tinha. Eu não vou banalizar de falar, não, eles estão acostumados, imagina, isso acontece todo dia. Não. São crianças que vivem uma situação de trauma. Estão expostos a este risco no seu cotidiano, né? Isto requer um cuidado muito grande, pensando no que eles já viveram e na demanda que é colocada sobre eles para se sentirem seguros, amados, bem nesta nova família, né? Então, o trabalho que a gente está fazendo com a família, com os adultos e as crianças, para falar assim, minha senhora, antes da senhora ensinar para os meninos como é que eles têm que segurar no garfo quando se sentarem à mesa, porque na sua casa é assim, mas eles não sabiam, não sabem desse jeito, eles precisam se sentir acolhidos como eles são.
Porque ouvir que está tudo errado na vida deles, eles já sabem, né? Eles vieram aqui em busca de chão firme, em busca de segurança. E não falo só da segurança do traficante entrar e atirar na casa deles. Eu falo disso, de construir esta base segura, que eles tinham lá, do jeito que era, eles tinham. Mas eles viveram expostos à violência cotidianamente, né? Então, vejam, tem riscos para estas crianças desenvolverem. Se nós formos pensar em saúde mental, os riscos estão presentes a partir das demandas excessivas de adaptação que eles têm que desenvolver, que eles têm que dar conta, né? Assim, o que é uma compreensão de ficar bem, de estar bem, de gostar de estar aqui, quase como uma moeda de troca, né? Sabe? Você tem que gostar que você está aqui, porque ou é isso ou você está na pior, né? Então, o trabalho que a gente faz com esta família é uma questão de prevenção para eles todos e para as crianças já a partir do luto que eles vivem, né? Esta mãe, esta tia, perdeu uma irmã com a qual ela tinha pouquíssimo contato. Não posso dizer que ali tenha acontecido um rompimento de vínculo. Tinha pouco contato. Tá? Puxa vida, minha irmã morreu. Nossa, deixou lá as crianças. Ai, a gente tem que acolher estas crianças, né? Tá bom. Só que as crianças estão pagando o pedágio para estar aí, né? E alguma validade, alguma validação para o luto foi dada, porque a família foi procurar atendimento para o luto das crianças, né? E a gente falou, legal que vocês sacaram isso, que bom, muito bem. Só que é o seguinte, a gente vai te contar uma outra história. A gente vai contar uma história na qual vocês vão cuidar do luto das crianças, né? Não nós, porque senão vocês não se verão como agentes de saúde para estas crianças, né? Vai ficar uma coisa mais apartada ainda, o que se faz para o luto deles e o que se faz no dia a dia. E ficar apartado assim abre um fosso neste lugar de segurança que deve ser essa família onde eles vão, né? Então, são situações que a gente vislumbra que pode ser num cenário atual que não seja o cenário de luto, mas que abra lugar para um desenvolvimento de luto complicado e desenvolvimento de alguma patologia, de algum risco para a saúde mental, né? E olha, pensar o que a gente pode fazer hoje com o que todo mundo está vivendo, voltando lá no comecinho da minha fala, do conceito de mundo presumido, aquilo que faz sentido e que responde às nossas indagações e que é afetado quando acontece um rompimento de vínculo por morte ou de outra ordem, mas que seja assim, né? Este é o centro para a gente trabalhar. De que maneira eu posso trabalhar para a reconstrução deste mundo presumido, desta minha compreensão e de quem sou eu no mundo, com as minhas capacidades, com as minhas competências para viver, né? Para a gente trabalhar de uma forma preventiva, né? Quero lembrar sempre, luto é um processo, não é um estado, né? É um processo, é preciso que as coisas aconteçam. E acontece, a gente entende ou não entende, busca entender e vai atrás e tudo mais. É um processo que vai acontecendo, né? Não endosso que o tempo cura, o tempo não cura nada, ele sozinho não cura nada, pode até complicar se quiser pensar no tempo, né? E
acho que um último recado, não trabalho com a ideia de fases para luto, porque elas viraram prescrições, viraram normativas e geravam um sofrimento no enlutado quando ele não conseguia entender em que fase ele estava. Ficava aquela coisa artificial, eu tenho que estar nesta fase, ou o enlutado chegava e falava assim, tem alguma coisa errada comigo, eu não sei em que fase eu estou, né? E aí você fala, não, vamos olhar o seu processo, vamos olhar você vivendo em lugar de olhar a fase e ver se você encaixa ou não encaixa, né? Então, eu aprendi assim, eu sempre digo, né, no século passado, vi que não correspondia à clínica de luto, ao que se encontrava, e fico muito amparada e muito satisfeita com a compreensão que eu faço, que é do processo dual, de como no processo de luto, então pensando como um movimento dinâmico de construção de significado, de enfrentamento, o dual diz de eu viver situações no âmbito da perda, tá? Não estou afim, não estou para ninguém, ai, que tristeza, fico só pensando, e também no âmbito da restauração, né? Ai, eu tenho que resolver esse assunto, tenho que ir lá na escola falar com a dona da escola para dar bolsa, porque agora a gente não tem toda a possibilidade, então tem que resolver isso. Ah, tá, a vida te chama, vai lá resolver. Ah, mas é muito difícil, eu não tenho essas competências. Então, este movimento, viver esta dualidade, permite que o enlutado ande com o seu processo, construa um significado e se conheça nesse processo, que é bem diferente de você ver as fases e ele tentar se entender numa fase que já veio pré-moldada ali, né? Ele vai se construir ali. Pode ficar mais tempo aqui, pode ficar mais tempo ali. Não bom se ele só ficar no domínio da perda, se ele não responder ao que a vida chama, ou se ele só ficar no domínio da restauração. Ó, não, tá tudo resolvido, ó, já estou em outra, viu? Já voltei a trabalhar, estou trabalhando muito bem, não tem problema nenhum, sem se conectar com a perda. Então, essas duas condições chamam a atenção e são indicativas de risco importante que se instale algum quadro que afete saúde mental, né? Então, circular, transitar entre perda e restauração é enfrentamento, é construtivo, é fortalecimento. Ficar só aqui ou só aqui, pelo contrário, enrijece numa posição, não possibilitando que, por exemplo, o mundo presumido seja revisto e assim, né? Gente, eu preciso parar que eu tenho que ir na outra reunião. Senhora, eu posso só abrir para ver se tem só uma ou duas questões, rapidamente? Como você está? Para a gente. Eu não vou nem fazer nenhum comentário agora, só vou esperar. Tem algum colega que queira fazer uma pergunta para a professora? Gente, se quiser levantar a mão ou escrever aqui no chat, eu posso ler também. Ou algum comentário? Eu gostaria de agradecer, né, a professora Maria Helena por compartilhar aí seus conhecimentos conosco. E olha, professora, suas reflexões me ajudaram em muito, né, sobretudo na clínica, né, no consultório, né, e a mim mesmo, né, eu acho que você trouxe aí questões que tangenciam aí a vida, né, que fazem parte da vida, né, que eu acho que é muito importante refletir sobre isso, e sobre as perdas, né, que vão acontecendo ao longo aí do ciclo vital. Eu acho que é muito relevante, né? Então, para mim, pelo menos na clínica, eu acho que é fundamental, porque eu acho que mesmo quando
a gente trabalha demandas que não são específicas do luto, eu penso que ter essa compreensão é super importante, né? Porque boa parte das demandas implicam nisso, né? Implicam em você se reconstruir, né? É nesse trânsito aí que você falou, né? Entre a perda e a reconstrução, né? Que é um trânsito. Eu acho que o bom psicoterapeuta é aquele que possibilita, né? Ao paciente, ao indivíduo fazer aí esse trânsito, enfim, né? Você nos banhou aí com riquíssimas reflexões e eu tô aqui babando, sabe, de boca aberta, com a profundidade, né? A profundidade com a qual você traz aí as reflexões. Enfim, muitíssimo agradecido. Obrigada pelos seus comentários. Era para deixar reflexão, para incomodar. Obrigada, Pérez. Você pode falar, Kelvin, por favor. Também queria agradecer a professora. Realmente, para a gente que não é da área, nessa área da educação, são novas perspectivas, né? Como a professora colocou, ainda estou, talvez, as leituras que a gente tem no século passado, não está tão atualizado nessas novas teorizações, mas eu queria deixar só uma questão assim, bem rapidinho, né? Porque a Hannah Arendt traz o conceito de banalização do mal, né? A Hannah Arendt. Sim. Então, a gente vê no Brasil, todo dia, como se caíssem 3 aviões, né? Então, por que a sociedade perdeu essa dimensão do luto, da perda do outro? Porque eu lembro quando teve o acidente da Chapecoense, daquele time, o país parou, fez homenagens, que morreram, sei lá, mais de 150 pessoas. Mas hoje parece que virou normal. Será que vai ter um tempo para as pessoas... Esse luto vai desabar de uma vez na sociedade? Ou ele está sendo, de certa forma, abafado? Porque a gente tem um governo como tem, né? Então, eu não sei, eu penso... Essa questão eu queria, talvez, que você não refletisse rapidinho conosco. Eu acho que faz sentido você perguntar isso, porque tem uma hora que a gente tem que traduzir os números em pessoas, né? Sabe? Sempre que eu vou falar 570 mil brasileiros, para dizer pessoas como você e como eu, né? Mas eu acho que os números vêm com um peso tal que algumas pessoas ficam amortecidas mesmo, sabe? Não, quer dizer, tem situações em que essas mortes são banalizadas, nós sabemos disso, infelizmente, né? E enquanto isto nos agredir, é sinal que a gente está vivo, e sinal que a gente está empático, ligado no humano, né? Eu relutei para falar empático, porque também está tão banalizado, né? Mas, enfim, quando você pensa o que são isso para as famílias, o que vai acarretar ao longo do tempo, né? Tanto no Lelu como no meu instituto, a gente está atendendo pessoas enlutadas. No Lelu, o atendimento na clínica é gratuito mesmo, e pelo instituto é um grupo de ex-alunos, ex-Lelus, mas psicólogos já, que fazem esse atendimento em caráter voluntário. E as histórias são muito tristes. Tá? Vem aí um outro lado que é a gente pensar como é que o profissional que lida com esta dor cuida de si. E enquanto ele se tocar, enquanto aquilo tocar a ele de alguma forma, eu entendo que é um bom sinal. Porque na hora que ele falar, então, que entre o próximo, morreu quem, quando, etc., não vai prestar, né? Sabe, a gente não pode se dessensibilizar, mas, ao mesmo tempo, também precisa cuidar disso. Acho que tem um risco, sim, pensando de uma forma mais ampla, de que seja uma forma de enfrentar o peso desses números, esse movimento de banalização, que não é uma forma saudável, mas eu fico pensando, para algumas pessoas é muito, é demais. Não somente em famílias, como a gente falou, mas nos escritórios, nas fábricas, as pessoas estão falando, olha,
Quando voltamos a trabalhar, aquela mesa estava vazia, aquela, né? Cheio de buracos ali, e aí? Podia ter sido eu, né? Amanhã eu faço uma roda de conversa com uma organização que presta apoio a pessoas de uma categoria, porque eles falam assim, a gente não aguenta mais que os nossos amigos tenham morrido. Aí eu estou falando em um dado universo, uma organização com a sua estrutura, funcionamento, etc. Né? Então, um microcosmos aí. A gente não aguenta mais, porque é o cara da mesma sala, né? Contaram assim, tem uma sala lá que quem ficou não precisa nem usar mais máscara, porque ninguém mais está na sala com ele, já morreu todo mundo, só tem ele naquele departamento. Gente, isso é grave, né? Então, eu acho que nós temos e teremos feridas abertas aí. Então, chama atenção para a gente pensar em saúde mental, o prolongamento, esta duração grande. Os atendimentos que a gente tem feito já trazem enlutados com experiência da reação de aniversário, que é uma data muito importante que a gente presta atenção, porque ali tem um recrudescimento do que foi vivido na época da morte, no entorno da morte. Aparece aqui de novo no aniversário, o enlutado fala para você, nossa, hoje o ano passado, ele cria esta data, hoje o ano passado, e ele vive aquilo com intensidade, com aquela dor, e quando a gente faz alguma psicoeducação para falar, olha, isso que você está vivendo faz parte de você entender o significado de quem você é neste processo, e tem até nome, né? Porque é um movimento até necessário para as pessoas. E a gente já passou por várias pessoas que tiveram a reação de aniversário, as datas importantes do primeiro ano, sobretudo, né? Há pouco a gente teve Dia dos Pais. Quer dizer, é uma data catastrófica para quem perdeu o filho e para quem perdeu o pai, né? Que gostaria de dormir no sábado e acordar na segunda-feira. E então isso vem vindo, e eu creio que com a duração e com esta ideia de quando a gente volta a alguma coisa que a gente consiga chamar de normal, que nos permita sentir a segurança, quando isso acontecer, até quando, as pessoas têm sido expostas a um abuso na sua resposta, né? Na sua possibilidade de adaptação. E aí temos um risco. Perfeito, professor. E aí é até engraçado que hoje no Twitter uma charge viralizou, né, para ver como o luto se exprime. Muitas vezes você, como a senhora falou, às 20 horas dá-se o número de pessoas que morreram, 950 pessoas morreram. Mas aí passou um vídeo de um garotinho que foi tomar uma vacina, um adolescente, que ele começou a chorar dando entrevista dizendo, minha avó não estava aqui. E a partir daquilo, um cartunista fez uma charge que viralizou bastante hoje na internet, dizendo, a foto do garotinho dizendo, vó, não doeu nada, num porta-retrato ele está falando. E as pessoas começaram, a partir daquele meme, falar das suas memórias, das suas dores, a expressão do luto, né, por um meme na internet, porque é uma linguagem diferente também, como você vai vivenciar, né, esse luto, e parece que toca muito mais essa experiência vívida, né, quando você traduz na arte do que o número todo dia, que as pessoas parecem que se acostumaram, né, infelizmente. Temos muito para viver ainda. Jesus, acho que você quer fazer um comentário? Acho que tá bem. Acho que tenha sido sem querer. Jesus, você quer fazer algum comentário? Bom, acho que foi. Bom, acho que pelo horário. Você está muda, Cris. Desculpa. Nossa, ainda bem, obrigada. Bom, acho que pelo horário, né? Só
assim, trouxe muitas questões, muitas reflexões, como os colegas colocaram, então agradeço imensamente, né, trouxe vários conceitos tão importantes aí para a gente poder entender esse processo do luto, né, quer dizer, o processo dual, a quebra do mundo presumido, né, desse mundo que era, né, de todos os nossos projetos, aí trazendo aqui para os pós-graduandos, né, todos nós que tínhamos projetos, alguns bolsas, né, que a gente discutiu isso nas reuniões, aqui da APG, Bolsa Sanduíche, que teve que adiar ou cancelar, né, muitos projetos de vida, né? Então, assim, e aí eu fiquei muito pensando, né, você falou agora da questão do tempo, né, que você costuma falar para a gente, né, desse tempo abstrato, né, quer dizer, quando que, né, que você traz para a gente, quer dizer, quando a nossa pandemia vai terminar, né? Você falou até numa conferência do sininho, né, quando que vai tocar e vai acabar, né? Então, eu acho que tudo isso, quanto é importante para a gente refletir no nosso autocuidado, né, como pós-graduandos, como pessoa, né, porque antes de cuidar do outro, seja como profissional, educador, professor ou mesmo psicólogo, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Então, acho que fica, né, esse cuidado, né, Lelê, de nós mesmos também. Deixa eu só juntar aí, que você falou a questão do tempo. Lembrar que a gente é regido por tempos de diferentes ordens, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos. Cronos é o tempo objetivo do relógio, agora são 20h53, e o tempo Kairos, o nosso tempo interno. Então, alguém pensando no tempo Cronos vai dizer para o enlutado: como? Já faz 1 ano e você ainda está de aliança, você não sei o quê, né? Tempo Cronos. Enquanto o que está se processando na experiência daquela pessoa é tempo Kairos, né? Exatamente. Aquele tempo decorrido, né? É hora de tirar aliança, é hora de, sei lá, né? Sim, que você ilustra bem no seu livro, né? O Luto no Século XXI, gente, o livro que a professora acabou de lançar praticamente, saiu do forno há poucos meses, né? Que traz aí para a gente um panorama muitíssimo atual de tudo isso que a gente está conversando aqui e outras questões muito importantes com relação temática, né, professora? E aí eu fiquei só acho que para encerrando, né, pensando na questão da construção de significado, leu do quanto, né, a professora deu o exemplo do instituto, dos familiares, né? Então, quanto que muitos familiares comentam, né, assim, dessa questão também de encontrar um sentido, um significado e manter essa pessoa amada na memória, né? Que a gente fala dos vínculos contínuos, né, professora? Então, de poder preservar, porque muitos medos e angústias desses enlutados é trazer assim, poxa, mas né, as pessoas estão me cobrando, eu já tinha que ter esquecido, aí retomando a questão do tempo, né, já passou mais de 1 ano, você tinha que ter esquecido já essa pessoa, e aí, né, essa pessoa, o enlutado diz para a gente, mas, né, eu quero preservar, né, eu quero que minha pessoa amada, meu ente querido, fique preservado na memória, né, e eu fiquei pensando nos vínculos contínuos, né, professora, que é muito isso, né, da gente poder encontrar um lugar, né, na biografia do enlutado, como você bem relata no seu livro, né, e nas suas falas, né, poder encontrar esse lugar único, que como você falou, bem falou hoje aqui para gente, único para cada pessoa, né, entendendo esse enlutado como único, como uma pessoa única nesse processo, né? Então, poder olhar e entender o significado particular dessa pessoa, e aí trazendo para cá de todos nós como pós-graduandos, e entendendo como nós estamos construindo e dando sentido e significado para todo esse possível, né? Para o que é possível. Então, é possível a gente estar aqui hoje. Então, acho que para ir encerrando a mesa, né? Esse possível
também pode ser muito bom. Claro que diferente, né? E aí trazendo, né? Como os enlutados falam, nunca mais vai ser a mesma coisa? Não, não vai ser. Vai ser diferente, mas como a gente pode construir um ser diferente de um jeito, né, bom, acolhedor também, representando um sentido, né, importante para essa pessoa? Qual lugar esse enlutado vai ter neste outro momento da vida dele, né? Eu acho que é poder construir esse lugar junto com essas pessoas, né? Eu acho que com muito afeto, né? Como você sempre fala, né, professora, muito afeto, conhecimento, é claro, e acolhimento e respeito para essas pessoas. E aí eu falo de todos nós, que todos, né? Estou inserindo eu também. Todos nós estamos enlutados de alguma forma aí nesse todo esse contexto pandêmico. Então, de novo, quero agradecer, senhor, em nome da APG, novamente, sua generosidade, seu tempo de estar aqui com a gente, a sua dedicação, né, essa fala grandiosa, né, e a sua disponibilidade. Muitíssimo obrigada, em nome da APG, com muita honra que a gente, né, trouxe você aqui, e com muita honra a gente agradece também, né? Então, e aí, só reiterar que esse espaço é para todos aqui, por favor, venham, participem, né? Também reiterando a Cris da biblioteca, que está aqui hoje, que me ajuda muito, e que está aí para ajudar todos nós nas nossas angústias, né? Eu acho que pensando em todas as perdas, também a gente teve ganhos, de poder estar aqui reunido, todos nós, né, cada um num lugar, eu aqui em Ribeirão, o professor em São Paulo, o Kelvin em Belém, né, Kelvin? Tem Belém, né? Belém do Pará, então, enfim, cada um de nós aqui num lugar, num estado, então esse também é um ganho, é um privilégio, né, também que a gente pôde tirar aí de tantas questões, assim, dolorosas que a gente vem vivenciando. Então é isso, gente. Muito obrigada. Você tem que agradecer muito pelo convite, pelo encontro, agradecer também a iniciativa das professoras Tânia e Lígia de trazerem seus alunos, porque acho que é um encontro mesmo, e a gente tem que construir pontes e que se aproximem da questão, porque está todo mundo vivendo isso. Foi muito bom, muito oportuno, foi feliz. A gente que agradece, Maria Helena. Que agradece, Maria Helena. Obrigada pelo... A todos, né? Aí, e a gente... Tá bom? Já, Tânia. Aí eu peço, se a gente pode, a gente tem feito isso, né, Kelvin? Tirar uma foto para publicar, se vocês permitem. A gente vai tirar essa foto. E para mim tá pouquinho. Bastante gente. Olha a Cris aí, ó. Ai, ficou melhor agora. Estão todos preparados? Alguém quer mais se preparar, gente? Bom, vamos lá, eu vou falar 1, 2 e já, para vocês se prepararem e sorrir. Bom, 1, 2 e já. Acho que deu certo. Então é isso, em nome da PAGI agradecemos. Lelê, muitíssimo obrigada. Uma boa noite para todos. Boa semana. Lembre-se da semana que vem, temos mais eventos e na biblioteca também. Tá bom. Muito beijo, obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada.